Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, meu nome é Andréa Cruz. Eu sou servidora do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na Secretaria de Política para Formação e Ações Estratégicas. E a coordenação geral que eu estou vinculada é de Oceanos, Antártica e Geociências. E é a área técnica do Ministério responsável pelo braço científico do Programa Antártico Brasileiro. E vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o Programa Antártico Brasileiro e a função, né, o trabalho do Ministério, da Coordenação Geral na parte científica e especificamente na reconstrução da Estação Antártica. Bom, minha formação é biologia e minha pós foi na área de oceanografia e com a Antártica também. Aí, quando eu saí da academia, eu entrei no serviço público do outro lado, por outro ângulo, né, a visão, na gestão do Programa Antártico. Bom, aqui é um comparativo da Antártica com o Brasil. A Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados e 10% disso é área continental. 98% é cobertura de gelo. Ela abrange 90% da cobertura de gelo do planeta, né, contando com o Ártico. 70% é de água doce. E, ao longo da nossa conversa aqui, eu vou mostrar para vocês por que e como que a Antártica influencia fortemente o clima e as temperaturas na região aqui do nosso país. Bom, como é que funciona, como é que é a estrutura política da Antártica? A Antártica é terra de ninguém. Não é, apesar de alguns países declararem, requisitarem espaço territorial, ela não, o Tratado da Antártica, que é a secretaria a instância máxima de administração da Antártica, não reconhece esses territórios. Então, a governança, as decisões políticas na Antártica giram todos em torno de um tratado. Bom, aqui é só umas informações referentes ao tratado. Ele foi discutido em 1959 e o Brasil aderiu ao tratado em 1975. Hoje são 29 países que fazem parte do tratado e têm direito a voto. Anualmente, acontece por um sistema de rodízio entre os países, a reunião do Tratado da Antártica, onde são discutidas as ações e as atividades de pesquisa no continente. Todas as atividades na Antártica giram em torno da atividade de pesquisa científica. Desculpa, eu esqueci de falar sobre o Protocolo de Madrid, que é o protocolo de proteção ambiental, que designa a região como uma área dedicada à paz e à ciência. Bom, aqui é mais um pouquinho das políticas, né, dos documentos e das instâncias que gerem esse continente. Uma delas é o SCAR, que é o Comitê Científico de Pesquisa Antártica, que ele é vinculado ao Conselho de Ciência Internacional e que as decisões científicas, as linhas de pesquisas, as decisões de prioridades, de áreas prioritárias de atividades na Antártica são discutidas dentro do SCAR por pesquisadores do mundo todo. O Brasil participa do SCAR e o Ministério coordena
o Comitê de Assuntos Antárticos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o CONAPA. Aqui só para mostrar como que tudo começou, né, para o Brasil, como que a Antártica começou a fazer parte das nossas atividades. Em 82 teve a primeira expedição brasileira antártica, que foram 2 navios científicos brasileiros desenvolver atividades lá e escolher o lugar para a nova estação antártica. Bom, 2 anos depois, em 6 de fevereiro de 84, foi então instalado a estação antártica na Ilha Rei Jorge, onde ela é atualmente, no arquipélago Shetlands do Sul. E, nesse período, ela ficava guarnecida por apenas 32 dias do ano. E era muito mais singela, né, as instalações. Bom, atualmente, as atividades científicas na Antártica se distribuem na Ilha Rei Jorge, onde é o local da estação, e no módulo científico Criosfera, que é um módulo instalado no continente. O contador não está... Eita! Desculpa. Opa. É um módulo instalado no continente que faz captação e geração de dados automatizados. E os nossos 2 navios polares, né, que é o Ariel Rangel e o Almirante Maximiano, que fazem parte atualmente do apoio de pesquisas na Antártica. Bom, como é que o Programa Antártico funciona no Brasil? Ele é vinculado à Presidência da República, a CECIRM, a Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar, é responsável pela gerência e coordenação do programa. As diretrizes científicas, como eu comentei, é a cargo do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, através do CONAPA. E as diretrizes políticas é responsabilidade do Ministério de Relações Exteriores. No âmbito da CECIRM existe a Subcomissão para o PRONTAR, em que várias instituições integram e fazem parte das discussões. E são 3 grupos que atuam diretamente. O de avaliação ambiental, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, o grupo de operações, que é responsável pela logística, que fica a cargo da Marinha, e o grupo de assessoramento, que é a gerência científica, que é o MCTIC com o CNPq. Bom, aqui é um pouquinho sobre o CONAPA, que é o comitê coordenado pelo MCTIC e que foi responsável por elaborar o plano de ação para a ciência antártica para o Brasil. E como funciona esse plano de ação? Ele define as diretrizes científicas que o Brasil vai selecionar, vai objetivar nas suas pesquisas científicas durante o período do ano. Então, esse plano de ação, ele estabeleceu 5 linhas prioritárias no âmbito do CONAPA, com a participação. O CONAPA, eu esqueci de comentar, fazem parte alguns pesquisadores antárticos brasileiros, e nesse âmbito, nesse fórum, em que foi construído esse plano de ação. Ele está vigente até 2022. E a questão de fomento da parte científica dos projetos vinculados ao PRONTAR fica a cargo do CNPq e da CAPES, com o apoio dos nossos fundos setoriais no Ministério. E, atualmente, nós temos vigente um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o INCT da Criosfera, e a chamada do PRONTAR, que são 16 projetos que foram contratados pelo CNPq no final desse ano. Bom, aqui mais um pouquinho do CONAPA, mas são só informações mais a título de curiosidade.
Aqui, salientando a participação dos 7 cientistas. Aqui uma ilustração do nosso plano de ação para a ciência antártica com as linhas prioritárias definidas pelo comitê. E esse comitê, essas linhas prioritárias, elas estão vinculadas aos programas científicos do SCAR. Bom, aqui são as imagens do projeto da nova Estação Antártica. Ela tem 4.500 metros quadrados e ela vai ocupar, ela está sendo construída no mesmo local da estação antiga, que pegou fogo em 2012. O projeto da estação foi construído em parceria, a Marinha do Brasil coordenou essa atividade, com a participação direta da comunidade científica, definindo e elaborando a estrutura científica, laboratórios, equipamentos, todas as definições, as necessidades dos laboratórios para o desenvolvimento das atividades científicas. Toda essa área marcada aqui em vermelho é a área dos laboratórios, é a área leste da estação, onde vão ficar os 14 laboratórios, mais a área de ultrafreezer, armazenagem de amostras, de material, área de triagem, vão ser todas nesse bloco. Aqui é uma vista aérea da proposta. São os 2 lagos que abastecem de água potável a estação. Aqui é uma outra imagem do projeto com a vista aérea, mostrando o bloco leste, aqui nesse primeiro, onde é a área dos laboratórios. Aqui é uma outra vista, só do bloco dos laboratórios. Como eu já comentei, serão 14 laboratórios em todas as áreas de pesquisas, e isso vai prover e vai propiciar a comunidade científica desenvolver atividades e pesquisa nas mais diversas áreas de interesse. Essa aqui é uma imagem, há 2 dias atrás, da obra. Aqui são os blocos, ali acima é o bloco leste, que é a área dos laboratórios. Aqui atrás são os dormitórios, a área de convivência. Aqui tem a área técnica para a manutenção da estação, as oficinas, a garagem para depósito do material também, para manutenção, porque atualmente a Marinha mantém o grupo base durante todo o ano agora na estação. Aqui são os tanques de combustíveis, todos esses containers, esses materiais aqui que vocês estão vendo em volta, em torno da estação, tudo isso vai ser retirado, porque atualmente essa obra está em fase de desenvolvimento. Foi uma empresa chinesa que ganhou a licitação e que está desenvolvendo a construção, então eles estão em fase de finalização. Uma parte vai ser disponibilizada agora no fim do verão, mas a inauguração da estação, propriamente dita, ficou para o próximo verão, para dar tempo de concluir toda essa montagem. Aqui é uma outra imagem, uma outra vista. Aqui é a parte de trás do bloco oeste, aqui é o bloco leste, que é a área dos laboratórios. Vocês podem perceber a rampa de acesso aos laboratórios aqui para material de coleta, e aqui embaixo vai ter uma escada também. Aqui em branco são os módulos antárticos emergenciais. Esses módulos antárticos eles foram construídos após o acidente, para poder abrigar o grupo base e depois foi o grupo da reconstrução. Então, eles usam como dormitório, as atividades são desenvolvidas aqui.
Vocês podem perceber 2 navios aqui. Esse navio é um navio contratado pela empresa chinesa para levar todo o material e a equipe de construção. E aqui é um dos navios brasileiros, o Ari Rangel, que está realizando apoio, troca de material, de combustível, atividade de pesquisa. Bom, esse aqui é um vídeo atual, também no dia 13, que encaminharam da área, que vocês podem ver os aerogeradores já instalados, a estação tomando forma, já quase finalizada. As antenas de transmissão. Esse aqui é um laboratório da parte atmosférica, também já está na estrutura nova. Todos esses antigos vão ser retirados do local, assim como todas aqueles materiais de reconstrução que está ali na frente, até poluindo um pouco o visual é a imagem da área, até porque tudo o que se faz na Antártica, tanto de pesquisa quanto de construção, de transporte, todo o rejeito, os resíduos gerados na Antártica, de alguma forma, eles têm que ser trazidos para o país de origem. E o Brasil é exemplo nesse quesito há muitos anos pelo tratamento do lixo, porque tudo é trazido. A antiga estação tinha um incinerador, que o lixo orgânico era incinerado e era trazido o material. E o material reciclado era separado, todo armazenado e trazido aqui para a destinação correta. Então, quando se vai construir uma estação nova na Antártica, isso tem que ser levado, submetido ao tratado na reunião anual e submetido às partes para aprovação. A votação é feita por consenso, para qualquer pleito dentro da reunião. E o Brasil foi muito bem acolhido nessa questão da reconstrução da estação. Por usar a mesma área da estação antiga, ele não precisou fazer esse pedido. Porque desde a época do acidente, o Brasil tem apresentado resultados. O Ministério do Meio Ambiente, desde a época do incêndio, já prestou as atividades e os resultados de monitoramento. Isso é levado para a reunião do tratado da TCM para conhecimento de todas as partes. Bom, aqui são os meios e as áreas que os pesquisadores atualmente estão usando para desenvolver as atividades científicas desde a época do incêndio, porque a área da estação em si, por não ter os laboratórios disponíveis, as atividades tiveram que ser interrompidas só na estação. As atividades continuaram nos navios, nos acampamentos e nas estações estrangeiras, por cooperação. Então, aqui são mais algumas imagens do módulo Criosfera. Esse aqui é o módulo Antártico Emergencial, que eu comentei para vocês, mas ele não tem laboratório, é só o dormitório. Aqui atividade de campo na frente do módulo Criosfera. Aqui o Maximiliano. Aqui os 2 navios juntos, né? O Ari Rangel do lado direito e o Almirante Maximiliano do esquerdo. O helicóptero com a carga para montagem do acampamento, só para vocês terem uma ideia da quantidade de necessidade de marfinite. O que é transportado nessas marfinites? Aqui é um material para um acampamento. São transportados todos os materiais para o acampamento, bateria, gerador, as barracas e os mantimentos para a equipe que vai ficar lá. A equipe de acampantes, geralmente, é sempre um alpinista, acompanhar o grupo de pesquisa, e entre 4, 5, até 6, 8, 10 participantes. Aqui é um exemplo na montagem de barraca, o pessoal trabalhando aqui para poder entrar na barraca e voltar a dormir nessa noite. Aqui mais algumas imagens também do módulo Antártico e do Criosfera novamente.
Aqui são alguns exemplos das bases estrangeiras que alguns grupos de pesquisas se utilizaram para desenvolver suas atividades em cooperação. Então, a gente tem muita cooperação com os argentinos, chilenos, os poloneses, que a base deles fica na mesma ilha da estação brasileira, muito próxima, e a base espanhola. Então, aqui, só para ilustrar a importância das pesquisas desenvolvidas na Antártica para o Brasil. O que vem sendo desenvolvido lá e como isso pode influenciar, como isso auxilia as atividades, as previsões, os resultados aqui no nosso país. Bom, um exemplo prático que uma pesquisa comprovou que os ventos na Antártica, eles afetam o clima na região amazônica, provocando chuvas. Então, aqui é um dos exemplos. A questão climática, o regime de chuvas e a regulação térmica do Brasil é afetado por questões meteorológicas antárticas. Outro setor que pode ser beneficiado pelas atividades de pesquisa desenvolvidas lá são a questão agrícola. Algumas bactérias que se desenvolvem na Antártica, elas podem acelerar o crescimento, o desenvolvimento de alguns cultivos agrícolas aqui no Brasil. Aqui tem mais algumas imagens. Esse aqui é um fungo endêmico descoberto recentemente, há 2 anos atrás, com uma pesquisa desenvolvida na Antártica. Aqui uma bactéria. Essa é a bactéria que eu acabei de comentar, que aumenta as condições de crescimento do cultivo agrícola. E aqui alguns exemplos da biodiversidade que se desenvolve na Antártica. A partir dessa biodiversidade de plantas, de organismos que se desenvolvem lá, que os pesquisadores estão descobrindo o agente para esse uso. Outro exemplo bem prático são a questão das explosões solares, que são captadas na Antártica e elas afetam as comunicações aqui no Brasil. Aqui ilustrando novamente a questão dos impactos dos fenômenos gerados na Antártica na nossa transmissão de comunicações, da transmissão dos satélites aqui no país. Bom, aqui um resumo do tudo que eu acabei de falar, a questão do uso, dos resultados, do uso prático dos resultados das pesquisas desenvolvidas lá. As mudanças climáticas, que é um dos principais. A biodiversidade para uso na biotecnologia, das algas, fungos, bactérias. Elas podem desenvolver... elas são responsáveis por princípios para o desenvolvimento de herbicidas, para uso na agricultura, a questão solar, de raios UV, algumas algas têm o princípio ativo que podem gerar esse produto. E a questão de automação e robótica de ROVs, que é um exemplo aqui um ROV que foi desenvolvido para uso na Antártica. Aqui eles lançando o ROV na água. O ROV capta imagens da biodiversidade dos animais que lá vivem. Inclusive, eles podem até fazer a coleta desses organismos. Aqui é um outro vídeo, também de 2 dias atrás, com outro ângulo de visão.
São esses containers, esses materiais que eu comentei com vocês, que vão ser todos retirados. Aqui, esse branco que eu estou apontando são os módulos antárticos emergenciais, que eles foram instalados provisoriamente para abrigar o grupo base. A estação com a sua forma final. E aqui todo esse material, esses containers que vão ser trazidos de volta para o... São de responsabilidade da empresa chinesa, que está responsável pela reconstrução de retirar esse material. Claro, com acompanhamento sempre do programa brasileiro. Então, isso é um vídeo bem recente, de 2 dias atrás. A estrutura dela está toda finalizada, o que agora já nos dá fica mais otimista em relação à disponibilidade para a comunidade científica da estrutura. Esse aqui só vai dar para ver naquela imagem inicial que eu tinha mostrado, só para dar um exemplo do lago de captação de água. Esse aqui é um lago de água doce que disponibiliza água potável para a estação. A estação brasileira tem 2 lagos que disponibilizam isso. Os aerogeradores já instalados. Cabe frisar que todo o projeto da estação e o acompanhamento, o monitoramento diário, a questão da instalação dos aerogeradores tem sido efetuado e acompanhado pelo Programa Antártico Brasileiro. É isso, eu agradeço a disponibilidade, o interesse de todos. Tem meu e-mail, fiquem à vontade. Obrigada. Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser falar, estou à disposição. Pode falar, porque eu repito aqui. Pode falar. A pergunta é bem simples. Eu queria saber como é que funciona a captação de água no inverno. Ele perguntou como é que funciona a captação de água no inverno. O sistema de tubulação ele é revestido por uma serpentina que aquece toda a tubulação. Mas você teve um ano que congelou e estourou. Que nem o sistema de aquecimento não suportou. Eles ficaram um bom período sem disponibilidade de água. Daí era questão de derreter gelo, usar para tudo. Banho, louça. Opera o ano todo. André? Acho que foi desde 86 foi instalada, 87 e 88, foi perto dos anos 90 que começou a ficar o grupo anual. Por favor. Vocês realizam um trabalho de pesquisa em conjunto com outras universidades? Faculdades, trabalhos científicos? Desculpa, não entendi. São realizados trabalhos científicos junto a várias universidades? Sim, o Programa Antártico funciona com chamadas exclusivas para o Programa Antártico. Então, as pesquisas que são realizadas pelo Programa Antártico Brasileiro passam por uma chamada pública que o CNPq lança, e essas pesquisas passam pelo Comitê de Avaliação, de pareceristas do CNPq. Então, elas são avaliadas pelo mérito científico e logístico para ver a viabilidade de execução. E tem parcerias com várias universidades brasileiras, projetos conjuntos, inclusive as estrangeiras, que nem eu mostrei ali alguns exemplos de atividades conjuntas. Boa noite. Eu gostaria de saber qual que é a proporção de energia que é gerada pelos aerogeradores e se algum outro combustível usa também para gerar energia lá, ou se ele supre toda a energia necessária. Boa pergunta. A energia gerada, eu não sei te dizer o número exato, mas tem isso no projeto, eu tenho o valor, mas não de cabeça. Mas a energia gerada para essa estação nova, a antiga era só gerador. Para essa estação nova vão ser aerogeradores, solar e gerador para suprir. Então eles vão ser intervalados, porque vocês têm que ter uma garantia de que você vai ter energia o tempo todo, né? Porque fica o grupo lá durante todo o ano.
Então, os três vão funcionar concomitantemente. Desculpa. Parece que seriam os países limítrofes, países... Isso. Mas a Polônia, parece que vizinha A Polônia? Não, mas o senhor está perguntando da área? Isso. Isso. É, justamente. Tem alguns países que requisitam a área territorial na Antártica, mas isso não é reconhecido. O Tratado Antártico ele tem validade até 2047. Em 2048 ele deve ser revisto. Então, até lá, nada se pode alterar a questão de pleito territorial. Então, por exemplo, a Argentina e o Chile, que eles pleiteiam, se você vê o mapa da Antártica, argentino e chileno, tem a faixa da latitude certinha lá, dizendo área Antártica chilena, Antártica argentina, mas só o país que reconhece isso. A região do tratado não, é uma área comum, por isso tem essas cooperações lá. E a Polônia fica, a estação deles, a base, fica na mesma ilha do Brasil, ela é próxima. Mas não tem essa divisão, aqui é meu, aqui é você, tem muita essa questão de cooperação lá. Inclusive, as estações sempre estão abertas, não tem chave, e algumas estações não são guarnecidas durante todo o ano. Mas o Brasil, por exemplo, tem os refúgios, que eles chamam de refúgios, que são aqueles módulos menores que ficam em torno da ilha. Nos refúgios, não só o Brasil disponibiliza isso, vários países têm essa opção. Os refúgios, eles têm mantimento e aquecimento. Então, se você está fazendo uma atividade de pesquisa, aconteceu algum problema, algum acidente, você não conseguiu retornar. Porque a Antártica tem muito disso, a questão da alteração climática, de 15 minutos está lindo, maravilhoso, você faz um monte de coleta, quando você vai voltar, esses 15 minutos depois, o tempo virou e você não consegue retornar. Geralmente são barcos pequenos. Aí você tem essa opção de pernoitar ou de se abrigar num desses refúgios. Isso é um acordo de todas as partes. Então, lá realmente não é terra de ninguém. Tem o país responsável pelas suas bases, mas sempre são bem acolhidos, são recepcionados, tem essa cooperação entre os pesquisadores, entre os laboratórios. Isso sempre acontece. Oi, boa noite. Eu já ouvi dizer que há expedições turísticas para a Antártida. Eu queria saber se a nova base, que está em finalização da construção, ela tem alojamentos também para receber turistas, jornalistas, além dos pesquisadores, ou se ela foi feita apenas para os pesquisadores mesmo? Ela foi feita para o Brasil. Ela é dos brasileiros. Mas a atividade fim é a pesquisa. Ela não vai ser, ela serve como dormitório para quem desenvolve atividade de pesquisa ou alguma atividade vinculada ao PROANTAR. Para turismo, servir de hotel, digamos assim, porque na Antártica não pode ser cobrado diário, pernoite. Então, ele não vai servir como hotel, não, para turismo. O que acontece são os navios de turismo que vão visitar a região. Os turistas desembarcam, conhecem a área, conhecem a estação e retornam para o navio. Mas pernoitar, não. Obrigada. Mas para pesquisador, jornalista, para as outras atividades, tudo isso sempre está disponível. A estação vai ter disponível para 40 leitos para pesquisadores, mais o grupo base. Mais alguém? Mais alguma questão? Oi. Oi. O processo de construção da estação na Antártica, ele se torna muito burocrático pelo fato de vários países, pelo próprio tratado e se tratar de uma área em comum entre vários países. Da construção em si, não. Porque assim, lá na Antártica como é que funciona? O país é responsável pela sua área e ele usa a legislação do país para construção lá. Por exemplo, um licenciamento ambiental, para qualquer lei que nós brasileiros, a gente usa a mesma daqui. A mesma lei para nós aplica lá.
Mas, por exemplo, você precisa pedir para as partes do tratado se você quer ocupar uma área nova, fazer alguma construção lá. Agora, o processo de construção é o país que é responsável. Aqui no Brasil, a gente seguiu as normas vigentes aqui, o processo de licitação. Primeiro, aliás, tiveram duas. A primeira foi só nacional, aí não teve, foi vazia. Aí a segunda foi aberta internacional. Mas aí se seguem as normas do país e as outras partes do tratado não se envolvem com esse processo. Isso. Só na liberação ou não da área. E como a nossa área já era ocupada, então e sempre, todo ano, na reunião do tratado, o Brasil tem apresentado os resultados e o acompanhamento do processo. Então, bem tranquilo. Mais alguma coisa? Mais alguma questão? Muito obrigada, boa noite a todos e fiquem à vontade para entrar em contato com qualquer questão. Obrigada.